Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo o nosso comentário, nosso devocional, baseado no Sermão da Montanha. Aquele momento que Jesus reuniu os discípulos ao pé do monte e ele estava falando com eles. Eu acredito, basicamente, não é muito importante isso, mas é que Jesus tenha feito esse Sermão na Montanha por causa da acústica, por causa da possibilidade de alcançar o número maior de pessoas, pela posição que ele estava e pela acústica que daria ele falar do monte a um pessoal que estivesse mais abaixo do que ele. Eu acho que seria esse o motivo. Agora, o motivo eu tenho certeza. Ele falou o Sermão da Montanha, querendo explicar para nós como seria a nossa vida cristã e a nossa participação na igreja. Ainda não existia igreja até o momento, mas Jesus estava estabelecendo a igreja, o que nós conhecemos hoje como igreja. Ele já estava determinando a vida no reino de Deus. Porque nós hoje já estamos vivendo o reino de Deus, nós que aceitamos a Jesus, que somos evangélicos, que estamos na presença de Deus, nós já vivemos no reino de Deus. Agora nós aguardamos a vida eterna. É um detalhe a mais dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus começa aqui, mas ele não termina aqui. O reino de Deus não tem forma aparente. O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Ele é espiritual, ele é algo que não se pode tocar com as mãos, mas realmente ele existe, certo? Olha bem, existem coisas que são só nossas, existem palavras que são nossas, existem ações que são nossas, existem fatos que acontecem na nossa vida cristã que são nossos, não são das pessoas do mundo. Elas nem compreendem, por isso que às vezes nos chamam de doidos, falam que nós somos malucos e tantas outras coisas, porque são nossos, são coisas nossas, são nosso patrimônio, são a nossa identidade, são a nossa vida, que apesar de nós vivemos nesse mundo misturado com as coisas daqui, trabalhando e vivendo a cidadania terrena, mas nós temos algo mais, nós temos algo diferente. O grande problema que passou lá na igreja é que as pessoas vão começando, os próprios cristãos, eles vão começando a aparecer demais no mundo e a conviver demais com as coisas desse mundo. Mas esse ensinamento aqui, era basicamente todas as coisas que nós deveríamos conviver e viver dentro da igreja, na vida cristã, no que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, vivos e presentes nesse mundo aqui. Jesus estava nos orientando como funcionaria a igreja. E a gente tem aqui alguns aprendizados interessantes. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 7, verso 15, até o verso 23. E nós vamos meditar nessa palavra aqui, o que dá para nós aproveitar para nós, no nosso entendimento no dia de hoje. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos começar aqui nesse texto analisando o primeiro ponto. Quando Jesus dá um conselho para mim e para você, que estamos vivendo hoje o reino de Deus aqui na terra, vivendo a igreja. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A quem Jesus se referia primariamente nessa expressão, acautelai-vos dos falsos profetas? Jesus, naquela época, ele tinha um embate direto, no momento, um embate direto com os fariseus e com os saduceus. Interessante lembrar
que essa doutrina dos fariseus, que é a que nós mais vemos no comentário aqui, o nome mais usado são os fariseus, essa doutrina ela começou no tempo dos Macabeus. Está naquele período dos 400 anos em que Deus não usou profeta, não escreveu nada nas Escrituras, no vácuo entre os últimos profetas e o nascimento de Cristo. Os fariseus eles começaram lá pelo pai dos Macabeus. E a intenção da criação dos fariseus era preservar a lei, preservar a palavra, um grupo que seria zeloso das escrituras para que elas não se perdessem e o povo não esquecesse. Olha bem, começou muito bem. A intenção do fariseu, do farisaísmo, era excelente. Só que com o passar do tempo, como é normal, as coisas deterioram e perde a sua origem e a sua essência do início. E quando chega no tempo de Jesus, os fariseus nada mais eram do que um bando de hipócrita que falava da lei, mas não vivia aquilo que falava. Pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. Ele chegou a dizer o seguinte, olha, vocês devem ouvir e fazer aquilo que eles dizem para vocês fazer. Vocês não devem se comportar como eles, porque eles são hipócritas. Eles falam da lei, mas eles não vivem, eles não praticam a lei. Jesus queria dizer o seguinte, olha, cuidado com essas pessoas que vêm no nome de Deus, mas na verdade eles não falam, não pregam, não ensinam e não vivem de conformidade com a vontade de Deus. Era isso que Jesus quis dizer. Naquela época, os falsos profetas eminentes da época eram justamente os fariseus, eram falsos profetas. Estavam ensinando o povo a se afastar de Deus, estavam ensinando o povo a ficar longe de Deus. Foram os primeiros que não receberam a Jesus. Foram os primeiros que não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Foram os primeiros que se levantaram contra as profecias do Velho Testamento que eles mesmos pregavam. Falavam que viria o Messias. Quando o Messias chegou, eles foram os primeiros que não o reconheceram. E eles não reconheceram não foi porque tinha questões bíblicas, não. Eles não reconheceram porque eles acreditavam que a vinda do Messias, que a mudança que o Messias traria seria a destruição do seu conceito religioso. Abalaria as estruturas do conforto, da luxúria, da riqueza e da posição política que eles ocupavam dentro do Império Romano, porque, de certa forma, mesmo sendo escravos ou sendo dominados pelo Império, os sacerdotes, os religiosos, o sinédrio, eles gozavam de um privilégio diante do rei, diante do imperador. Eles não queriam, era perder isso. E, às vezes, as pessoas se tornam pastores do seu próprio ventre. São pessoas que procuram ensinar, criar doutrinas que satisfazem o seu ego, satisfazem aquilo que eles são. Nós vivemos isso hoje. Tem muito mais falso profeta do que imagina, porque nós esperamos alguém que se destaque, né? Como nós vemos algumas figuras por aí que se intitulam Eu sou o Cristo, vestem roupas talares, vestem roupas, parecendo roupas da época de Cristo, arrumam seguidores, mulheres, homens que eles seguem, dizem, eu sou o Cristo. Não é isso. Jesus está falando muito mais simples. Está falando de pessoas que inescrupulosamente ensinarão a mentira no nome de Deus, levarão as pessoas a viver uma vida dissoluta diante de Deus, e falando para elas, olha, está tudo bem, vocês estão salvos, é por aqui o caminho. E essa, na verdade, hoje, estão criando um Deus sem a forma do barro, mas estão criando um Deus dentro das pessoas muito diferente do Deus da Bíblia. E vai assim, olha, cautelários, que eles vão vir de vestido de ovelhas, vão vir com uma aparência extraordinária. Vocês vão olhar para eles e vão achar que eles são muito parecidos realmente com aqueles que falam a verdade, mas cuidado com eles. O conforto que eles têm não quer dizer que são de Deus. Os templos suntuosos não quer dizer que está tudo certo. Eu gosto de falar uma frase, eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Nem tudo que dá certo está certo. Às vezes nós vestimos uma certa seita, uma certa doutrina, porque ela prosperou, ela enriqueceu, ela juntou adeptos. Eu quero te falar uma coisa, nem tudo que dá certo está certo. Porque até sem a presença de Deus, pessoas que são bons administradores, são inteligentes, que conhecem muito a natureza humana, eles são capazes de fazer
um trabalho, uma doutrina crescer e se expandir. Ainda mais que quando a coisa contradiz a verdade, Satanás vai dar uma mãozinha com certeza. Então põe na tua cabeça, não avalia uma coisa porque está dando certo, porque talvez o que está dando certo não está certo. O que nós precisamos mesmo é conhecer a palavra de Deus. O que nós precisamos mesmo é ser honesto com a palavra de Deus. O que acontece muitas das vezes com as pessoas é que elas entram numa vida de pecado e elas querem pegar textos bíblicos para justificar o próprio pecado. As pessoas entram numa vida errada e dissoluta, elas querem achar textos bíblicos que defendam os seus erros, aquilo que elas cometeram de erro. É muito difícil ao ser humano ser humilde o suficiente para reconhecer que errou, voltar atrás, desfazer aquele laço, aquele nó que deu. Olha o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, quando Jesus foi preso, eles foram dispersos. Eles tinham de arrepender. Era um momento, era uma prova. Eles tinham passado, os apóstolos tinham passado todos aqueles anos com Jesus. Haviam feito todas aquelas obras juntos com ele. Agora, Jesus morreu. Eles tinham de se encontrar. Eles tinham de voltar. Pedro pecou. Quando ele negou Jesus, ele fez algo absurdo, inadmissível. Mas ele tinha de voltar. E Pedro voltou. Voltou e não mudou a doutrina. Voltou e não mudou o conceito do cristianismo. O que nós encontramos hoje são pessoas que desviam, fazem coisas erradas. Mas ao invés de arrepender-se dos seus pecados, ela cria uma nova doutrina, ela cria uma nova interpretação da Bíblia, do Evangelho de Jesus, para que o seu pecado seja justificado. A pessoa não entendeu ainda que o perdão de Deus é de Deus, que nós dependemos totalmente de Deus para ser perdoado e ser salvo. Aí vem a autojustificação. A pessoa quer autojustificar, criando um novo conceito de fé. E Paulo falou assim, olha, se alguém vos trouxer um evangelho que não esteja de conformidade com o evangelho de Jesus Cristo, com o que nós estamos pregando a vocês, seja anátema. A palavra anátema significa maldição ou amaldiçoado. Que seja amaldiçoado a pregação de um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Interessante é que as pessoas não vão pregar uma oposição, são muito poucas as religiões que opõem-se realmente a isso aqui. Mas são muitas as que mudam o sentido das Escrituras, que mudam o sentido do Evangelho de Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje é muito fácil, como você está me ouvindo aí, ó, é muito fácil qualquer pessoa coloca uma fala na internet, nos meios de comunicação, através da internet. E você vai ouvir quem? Você tem base para analisar uma palavra que você ouve? Cresça no conhecimento. Cresça no conhecimento da palavra. Procure aprender mais. Procure ter conhecimento suficiente para que você possa julgar aquilo que você está ouvindo, para que você não seja enganado por um lobo que está numa capa de ovelha. A Bíblia diz que não é de admirar que existam falsos obreiros dentro da igreja, que existem pessoas inescrupulosas torcendo a palavra de Deus. Porque fala assim, olha, não é impossível que aconteçam, que haja falsos ministros, porque até Satanás, ele pode se transfigurar, ele se transfigura em anjo de luz. Então eu queria dizer o seguinte, olha, da mesma forma que o diabo pode aparecer para alguém como um anjo, as pessoas que parecem ser boas podem estar sendo mal intencionadas e manipulando as pessoas e levando elas à direção errada, conduzindo o rebanho à perdição. Então, eu acho que a coisa mais segura que nós temos é confiar no teu pastor, é confiar nas pessoas que realmente são responsáveis pela tua vida. É o primeiro princípio. A não ser que tu já tenha convertido num lugar onde as coisas estão todas erradas. Mas olha, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acreditar demais em quem a gente não conhece, que a gente não vê a vida, e desprezar as pessoas que nós convivemos com elas. Obedeça os seus líderes, obedeça os seus pastores, os seus líderes. Talvez a tua igreja não use esse termo pastores, mas obedeça. Seja cuidadoso com isso, porque existem muitas pessoas mal intencionadas dentro da igreja, implantadas e plantadas no reino de Deus. E não é de admirar, porque
Porque Jesus falou que o pai, que o fazendeiro plantou o trigo, e o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Amanhã, nós vamos tentar entender como que nós vemos a diferença disso aí. Que Deus abençoe você, mas a Bíblia diz, acautelai-vos com aqueles lobos que vêm disfarçados de ovelhas. E os falsos profetas, eles vão fazer uso muito da palavra e do ensino para enganar as pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.